Olá pessoal, tudo bem com você? Assistindo às nossas aulas de filosofia. Chegamos na nossa 10ª aula, hein? Nosso curso já passou da metade, agora é reta final. Nós estamos aí construindo então um estudo sobre os temas e autores e tempos da filosofia. E hoje, agora nesta aula, nós estamos indo para um novo período da história da filosofia, né? Chegamos aí então na filosofia contemporânea, período contemporâneo. Perceba que nós estamos nos aproximando aqui dos nossos tempos. Vamos falar agora de dois autores importantes. Um, Immanuel Kant, importantíssimo, para muitos o filósofo mais importante da história da filosofia, e o outro, o Hegel, né? Vamos falar um pouquinho de Hegel no finalzinho da aula, mas a aula hoje, basicamente, ela vai tratar quase que por completo do pensamento kantiano, ok? E no final a gente trata um pouquinho do pensamento de Hegel. Vai ser uma aula longa também, por quê? Porque é um tema bastante complexo e também recorrente nas provas do Enem. Kant tem caído e assim, qualquer vestibular que você for fazer que tenha filosofia, tem questões de Kant, né? Enem também adora perguntar sobre Kant e, claro, Hegel também entra na dança aí, por quê? Porque está junto ali, traz a perspectiva do idealismo, né? Então, eles estão juntos nessa empreitada. Mas vocês vão perceber que o foco da aula vai ficar grande parte dela aí, pelo menos os 30 minutos aí, 40 minutinhos em Kant e depois a gente cai em Hegel. O que eu pensei para fazer, para ficar bem legal aqui da gente entender Kant? Os dois principais temas de Kant são a ética e a epistemologia kantiana, ok? A parte da estética kantiana eu vou deixar para falar lá na nossa aula especial sobre estética. Nós vamos ter uma aula só sobre filosofia da arte, só sobre estética, então lá eu pretendo falar sobre a estética kantiana. Então aqui nós vamos focar no aspecto ético, que é o que tem caído realmente, e no aspecto epistemológico kantiano, e depois no idealismo hegeliano, que são os três assuntos da aula de hoje. Ética kantiana, epistemologia kantiana e idealismo hegeliano. Beleza? Vamos junto então. Vamos lá, vamos começar a nossa caminhada aí. A ética kantiana então. A moral kantiana exclui a ideia de que possamos ser regidos, senão por nós próprios. Ok? Quem é que determina as nossas ações? Nós mesmos. Então a moral kantiana é aquela que acredita que quem determina a moral na nossa vida somos nós mesmos. Nós mesmos somos que determinamos isso, beleza? É a pessoa humana, ela própria, que é a medida e a fonte do dever. Palavra fundamental dentro da ética kantiana. Qual palavrinha? Dever, ok? É o próprio homem, a medida e a fonte do dever. Então, quando eu estou agindo por dever, não é quando eu estou cumprindo uma lei. Eu estou agindo por dever quando eu estou seguindo a minha própria, atenção, palavrinha importante, consciência. Agir por dever, agir segundo minha consciência. Edvan, se eu estou entendendo bem o que você está me dizendo, então, que agir por dever não é seguir a lei, não é cumprir as normas, não. Quando você age por dever, você está agindo segundo a sua consciência. Por quê? Porque, segundo Kant, o homem é o criador dos valores morais. Dirige ele próprio a sua conduta. Quem é responsável pelas minhas atitudes? Eu mesmo. A minha consciência. Quem é responsável pelas minhas ações? Eu mesmo. Quem é responsável pela moral que rege a minha vida? Eu mesmo. Né? Me lembro de uma historinha, que não é historinha, é verdadeira mesmo. É um relato interessante. Não vou me lembrar o nome do indivíduo agora, mas depois você pode pesquisar.
Na época que Getúlio estava no poder, de repente você manda lá até para o professor Denilton responder isso para você, ele deve saber. Na época que Getúlio estava no poder, os prefeitos na época, né, das cidades fronteiriças e capitais eram indicados, né? E o prefeito de São Borja, cidade de Getúlio Vargas, divisa lá no Rio Grande do Sul, cidade fronteiriça, ele mandou uma carta para Getúlio, né, dizendo assim: presidente, me ajude, socorro, por favor. Preciso muito do seu apoio, da sua ajuda, né? Por quê? Porque olha essa frase que legal, todo homem tem um preço e eles estão chegando no meu. O que esse prefeito quis dizer com essa expressão, todo homem tem um preço e eles estão chegando no meu? Ele quis dizer que está chegando um momento em que ele não vai conseguir sustentar a moralidade, ou seja, ele vai acabar se corrompendo, ele vai acabar se vendendo. Né? Quando ele diz que todo homem tem um preço, ele está dizendo que chega um instante em que você pode não ter o controle sobre a sua consciência. E você deixa de agir por dever e passa a agir por interesses, por corrupção ou coisa parecida. Beleza? Bom, para Kant, a consciência é a fonte dos valores. É claro que você vai perguntar aí, Edivan, o que é consciência, né? A consciência não se trata de uma consciência instintiva e sentimental, não. A consciência que Kant fala é a consciência moral. É essa consciência aqui, ó, que ele vai dizer que é a própria razão humana. Então, a razão humana é igual, equivalente à nossa consciência. Agir pela consciência é agir pela razão. Né? Eu costumo dizer para meus alunos que a razão é a sua capacidade de analisar e raciocinar. Consciência também é. Por isso que a consciência é aquilo que dói. Quando você vai dormir à noite e tendo cometido uma injustiça durante o dia. Na hora que você bota a cabeça no travesseiro, você começa a pensar, né? Eu fui injusto. Eu não agi segundo a minha consciência. E a consciência fica te cobrando, né? A consciência fica doendo, né? Machucando, porque você não agiu segundo ela, você não agiu segundo o dever. Essa é a concepção kantiana. Pois bem, assim, a moral de Kant é uma moral racional. A regra da moralidade é estabelecida pela razão. O princípio do dever é pura razão. Agir por dever é agir com a razão pura. O que é essa razão pura, então? É a razão consciente, é a razão que tem consciência, é a razão limpa, é a razão moral, ok? É a razão que já estabeleceu a regra de moralidade, é a razão que já tem consciência do bem. Essa palavra é muito importante de se colocar sempre no estudo de ética. O bem, né? A razão que já sabe o que é o bem não pode praticar o mal. Por quê? Porque já tem consciência do dever, já tem consciência de como tem que acontecer, entende? Então, o Kant vai nos dizer que a razão, ela é a própria consciência, e é a consciência moral, a consciência que trabalha de forma pura, é a razão pura, beleza? A regra da ação não é uma lei exterior a que o homem se submete, mas é uma lei da razão. A atividade legisladora impõe uma sensibilidade. Então a regra de uma ação não vem de fora, vem de dentro, certo? É uma lei da razão, vem de dentro. Então é a minha consciência que determina as regras da minha atitude. Mas, Edivan, se a pessoa age seguindo a sua consciência, praticando mal, o Kant vai dizer como isso é possível? Porque ele precisa ter consciência do bem para poder agir segundo esse bem. Porque é tendo consciência do bem, tendo consciência das regras morais, que ele vai agir segundo a sua vontade, o seu dever
moral, né? Existe um dever moral, né? Existe um dever do homem de agir segundo a moral. É a consciência que diz isso para ele. O cavalo deu um coice na criança que puxou o seu rabo. Que culpa tem o cavalo? Ué, nenhum, ele não tem consciência. Cavalo dá coice. Agora alguém esbarrou nas suas costas, você dá um soco? Não, porque você tem consciência. Conseguem compreender? O cavalo não tem consciência moral. O homem tem consciência moral. O cavalo não vai agir por dever moral. Ele age por dever instintivo, né? O cavalo age por instinto, né? Vai se lembrar das nossas primeiras aulas que no cosmos as coisas são da única forma que elas podem ser. O rio corre para o mar, a macieira da maçã e o cavalo da coice. É a natureza, ok? Pois bem, nessas condições, o homem, no ato moral, é ao mesmo tempo legislador e súdito, né? Por quê? Porque na ação que eu realizo, eu sou consciente de que aquelas regras morais estão emanando de mim e ao mesmo tempo eu sofro com essa ação. Mas não é sofrer de sofrimento, é sofrer de que ela também me atinge. A ação que eu realizo, sendo moral, me atinge, sendo imoral, me atinge também, né? Então o homem é legislador e súdito, quando se trata então do ato de moralidade. Bom, e a ética entra como nessa história? A ética, ela vai entrar de uma forma bem interessante. Mas antes de continuar, eu preciso fazer alguns esclarecimentos aqui. Primeira coisa que eu quero que nós comecemos a entender, né? O que é ética e o que é moral. Existe uma diferença bastante interessante entre as duas, né? Ética é o ramo da filosofia que analisa, estuda e compreende as ações morais dos indivíduos, que estuda a moralidade dos indivíduos. A ética é a filosofia da moral. A ética trata-se então de uma ação que vai ao coletivo. A ética é essa análise que vai além simplesmente do aparato da moral. E a moral, Edivan? A moral é uma questão muito mais relação comigo mesmo, né? Eu diria que a ética é a minha relação junto aos outros e a moral é uma conversa comigo mesmo. Eu gosto de dizer que moral são leis, são normas, são regras, são prescrições que nós criamos para regulamentar a nossa vida. Agora, quando eu não tenho esta consciência, as leis morais vêm de fora, o que é um problema. Então veja, vamos aos exemplos para você entender. Moral é aquilo que você não faria, mesmo sendo invisível. Mesmo que ninguém estivesse te olhando, você não faria aquilo. Vamos entendendo um pouco melhor isso. A criança vai até o supermercado, certo? E ela está com muita vontade de comer um chocolate. Uma criança lá, 12, 13 anos de idade, já tem uma consciência moral, né? Já sabe o que não pode pegar, já sabe o que não pode ser feito. E ela entra no mercado e olhou para um lado, olhou para o outro, está na frente da seção de chocolates e pegou um chocolate e guardou no bolso, certo? Guardou o chocolate no bolso. E saiu, roubou o chocolate, furtou o chocolate. Beleza? Lá fora, o amiguinho esperava ele e disse, nossa, você comprou um chocolate? Ele disse, não, eu roubei o chocolate. E o amiguinho disse para ele, mas nossa, você teve coragem? E ele disse, eu fiz porque não tinha ninguém me olhando, na sessão não tinha câmera me filmando, então eu peguei o chocolate. Dali eles passam em outro mercado e lá ele vai novamente para a seção de chocolates. Aí ele olha para o alto e identifica uma câmera. E na parede escrito, sorria, você está sendo filmado. E ele não pega o chocolate. E o amigo dele pergunta, mas por que agora você não pegou? Ele diz, porque tem uma câmera me vigiando. A pergunta que eu faço para você é,
Na primeira atitude, obviamente, você vai dizer que ele foi imoral, roubou. Roubo é imoralidade. E na segunda você vai dizer que ele foi moral porque ele não roubou? Não foi moral. Na segunda ele foi medroso, né? Ele foi medroso, desculpe a expressão, ele teve um cagaço, né? Mas ele não roubou porque tinha alguém olhando. Então isso não é moral, né? Moral seria se lá no primeiro mercado, quando ninguém estava olhando, nem tinha câmera, ele não tivesse roubado. Por quê? Porque moral é aquilo que você não faria mesmo que ninguém estivesse olhando. Os exemplos podem ir ao infinito e eu vou trabalhando um pouco mais com vocês aqui, porque é importante que você compreenda esses conceitos. Vamos a um segundo exemplo. Você pega o seu carro e resolve ir para o litoral. Vamos lá, então vamos dar um exemplo. Sai de Curitiba e resolve ir para o litoral paranaense, né? Vamos lá, você resolve ir para o Porto de Paranaguá. Você pega a BR-277 aqui, saindo por São José dos Pinhais e vai em direção a Paranaguá. Você identifica uma placa, né, que diz a velocidade é 110, velocidade máxima com carros de veículos baixos, né? Veículos pequenos. E você está com um veículo pequeno e você vai a 110, né? Colocou até no computador de bordo um limitador de 110, não quero passar disso. Mas aí você percebeu que vários carros vão passando por você, né? Vários carros vão passando e você pensa, né? Como eles são bobos, né? Eles estão indo rápido demais. Correm o risco de serem pegos no radar. A polícia pode pará-los, né? Eu não vou passar de 110 porque eu não quero ser multado. Perceba, a pergunta que eu faço: esse indivíduo está agindo moralmente andando a 110? Você, se respondeu sim, está errado. Por que ele não está sendo moral, Edivan? Ele está respeitando a norma. Perceba, ele deixou bem claro que ele não está respeitando a norma porque ele quer respeitar a norma. Ele está respeitando a norma não é por dever, como Kant diz. Ele está respeitando a norma por medo de ser multado. Então, moral é aquele que, independente de ter ou não radar, ele vai andar na velocidade correta. Moral é aquela cidade que não precisa pôr lombadas, porque a população sabe que tem que parar para o pedestre. Moral é aquela cidade que não precisa pôr lombada, porque o motorista sabe que ele tem que parar para as crianças atravessarem na frente da escola, que lá ele tem que reduzir a velocidade na frente de uma escola, na frente de um hospital, em vias públicas. Então, perceba, moral é esse indivíduo. Ele não precisa da vigilância, da coerção. Percebeu, moral? Aquilo que você não faria mesmo que ninguém estivesse te olhando. Compreende? Né? Caiu a carteira. Tem muito dinheiro dentro dela. E você olhou para os lados e viu que não tinha ninguém olhando. Você pegou. Isso é imoralidade. Aí você olhou para o alto e viu que tinha uma câmera filmando. Você deixou a carteira no chão e foi embora. Isso não é moralidade. Por que não é moralidade? Porque você não roubou por medo. Porque se não tivesse ninguém olhando, você roubaria. Então perceba o conceito de moral. A ética é o estudo disso aí, do comportamento, né? A pessoa pode dizer, mas eu não ultrapassei o limite de velocidade, eu fui moral. Depende. Depende. Porque você pode ter sido moral por medo e não por ética, não por dever, não por consciência. Beleza? Ficou claro para você? Conceito de ética, conceito de moral. Ética muito mais ampla. A moral é uma relação comigo mesmo, eu e minha consciência. Beleza? Edivan, e como nossa sociedade não é consciente? Por isso que existem os limitadores, né? Pelo fato da nossa sociedade não ser consciente, por isso nós temos cerca elétrica, câmera de vigilância, porque nós vivemos numa radares, nós vivemos numa sociedade assim, né? Nós vivemos numa sociedade assim. Eu conversava esses dias na sala de aula e dizia, né? Aplicando uma prova, cuidando dos alunos, fazendo uma prova. Eu falei, o que nós estamos fazendo aqui não é um ato de moralidade. E eles diziam, por quê? Eu falei, por que você não está colando? Professor, eu não estou colando que você pode me pegar. Eu falei, então percebe que você não cola por medo e não por consciência.
de que é errado colar. Perceberam? É esse tipo de coisa que a gente precisa começar a pensar, a mudar o nosso raciocínio. Está na hora da gente começar a mudar essa perspectiva. E Kant nos oferece isso na sua obra, quando ele diz que consciência é dever, consciência é razão, e nós agimos de maneira moralmente correta quando agimos por consciência, por dever. Beleza? A ética de Kant é uma ética formal, vazia de conteúdo, na medida em que não estabelece nenhum bem ou fim que tenha de ser alcançado, não nos diz que temos fazer, apenas como devemos atuar, e o que interessa é a intenção, né? E não necessariamente um fim. Kant critica as éticas tradicionais. Por quê? Porque elas podem ser empíricas. O conteúdo é extraído da experiência, portanto não permite leis universais. É aquela velha história, éticas que extraem aquelas visões éticas empíricas, ou seja, aconteceu com ele, mas é problema dele, não vai acontecer comigo. A ética, ela tem o caráter de universalidade, lembra que eu falei para você? Ela é ampla. A moral, ela é mais particular, mas a ética é ampla. A ética é universal. Então, veja, se eu digo que, se eu crio uma concepção ética de acordo com uma experiência, eu corro o risco de não estar sendo justo. Então, a ética empírica, ela não é justa, né? Vamos ao exemplo. O motorista de trator da prefeitura de uma cidade, naquela manhã foi chamado a ir até uma invasão para realizar uma desapropriação. Oficial de justiça, comandado judicial, acompanhado da polícia e ele no trator. A função dele era limpar o terreno, tirar todos os barracos que estavam ali, porque já tinha sido desapropriado aquela estrutura. Para surpresa dele, de dentro de um barraco sai uma senhora com 5 crianças. E gritando, pelo amor de Deus, não derrubem minha casa, eu não tenho para onde ir. Esse homem, tomado por um sentimento de comiseração, ou seja, de piedade, de pena, resolve não derrubar. E ele acaba sendo levado para a delegacia por não cumprir a ordem judicial. Vocês entendem o tamanho desse problema ou não? Mas Edivan, era só ele derrubar, mas ele sentiu pena. E por que ele sentiu pena? E ele disse, porque eu olhei para aquela mulher e imaginei, e se fosse a minha mulher com os meus filhos, será que eu derrubaria da mesma forma? Porque se ele derrubasse da mesma forma, sendo a mulher e os filhos dele, é uma coisa. Agora, se é sua mulher e seu filho, você derrubaria? Não, eu não derrubaria. Então faça da maneira correta, seja consciente, haja por dever. Não faça para o outro que você não gostaria que fosse feito para você. Entende ou não? Isso é Kant. Ele critica essas éticas empiristas. Os preceitos das éticas materiais são hipotéticos, condicionais, meios para atingir um fim, né? Quando você começa a fazer algumas análises, vamos a um exemplo desse para você entender. Quando você tem, por exemplo, um indivíduo, saiu de casa, foi na casa de um amigo, de lá eles foram num barzinho, ele tomou algumas bebidas a mais, voltando de carro, bate num outro carro e mata o motorista do outro carro. Claro que ele cometeu um crime, ele dirigiu embriagado, em alta velocidade, cruzou o sinal vermelho e matou uma outra pessoa. Então ele cometeu um assassinato. Alguém vai dizer, não foi, Edivan, porque ele não teve a intenção de matar. Em nenhum momento ele saiu de casa pensando em matar, foi apenas um acidente. Perceba como começa uma grande discussão aqui? E a ética materialista, a ética material, ela é essa. Quais são os meios para atingir um fim? Mas se ele bebeu, ele deveria saber. Mas ele bebeu, mas não foi beber, ele não bebeu para sair matando. Começa uma grande discussão. Então Kant diz que isso não funcionaria também. As éticas materiais são heteronomas. A lei moral é recebida, não radica na razão. A vontade é determinada a atuar deste ou daquele modo por desejo ou inclinação. Ou seja, você passa a ser você passa apenas a obedecer. E você não segue a sua consciência, você apenas obedece. É apenas uma pessoa obediente, mas é uma pessoa que não tem consciência, né? É apenas um cumpridor de normas. E isso Kant critica, é claro. Na base da moral kantiana está presente um determinado conceito de homem. O homem é um ser que se autorregula a si mesmo, que se autodetermina em liberdade. Ou seja,
Fundamental é a liberdade do homem, é essa consciência. Então nós já temos duas expressões, consciência e liberdade, para formular a ideia de ética kantiana. Além disso, o homem possui nesse sentido um poder absoluto. A sua razão autônoma e livre determina a sua própria lei. Ou seja, quando a razão autônoma determina a própria lei, nós temos a ideia de dever em Kant. O homem é um destino, isto é, um ser que tem que fazer-se a si mesmo, ou seja, um ser que se autoconstitui, beleza? Um ser que vai se autodeterminando. Isso é o conceito de homem e de ética dentro da concepção kantiana. O homem, em virtude da sua constituição, participa também do mundo sensível. Ele tem uma certa animalidade. Ele é um ser dividido dentro de si próprio. Por um lado, ele é um ser empírico, enquanto livre-arbítrio que pode ou não agir segundo a representação da lei moral. Por outro lado, ele é inteligível, na medida em que ele leva em si um tipo de causalidade livre, que se impõe como exigência absoluta e incondicional. Né? É aquela frase do prefeito de São Borjas, né? Eu não quero me corromper, mas todo homem tem um preço, então vai chegar um momento em que eu não vou conseguir ter um controle sobre isso. Percebe ou não? Kant faz uma análise desse tipo de situação. Bom, mas aí a gente pode entender aqui as leis, né? A lei moral para Kant é necessária e a priori, pois o seu fundamento não poderia ter sido tirado da experiência, né? A lei moral, ela vem com você, é a priori, está em você. O bem nasce com você. Você não adquire isso na convivência, você tem isso como consciente, entendeu? A lei moral fundamenta-se na liberdade da razão, né? E a lei moral que o homem, enquanto ser racional é livre, descobre em si mesmo como correspondendo à sua natureza. Ou seja, a lei moral é fiel à natureza humana, a lei moral ela é livre uso da razão e a lei moral ela é consciência, ok? Consciência do homem. No homem, a lei moral afirma-se como um dever, assume uma forma de imperativo categórico. E aí vem a parte interessante. Então o dever tem que imperar categoricamente em nós. Nós devemos agir por dever categoricamente. Beleza? Como assim, Edvan? Assim, ó. O dever para Kant é a necessidade de uma ação por puro respeito à lei. Mas que lei é essa? Não é uma lei externa, é uma lei interna. É uma lei da consciência. Beleza? É uma lei da consciência. Segundo o Kant, o valor moral de uma ação não radica, pois, em qualquer fim a atingir, mas apenas na máxima, no motivo que determina a sua realização, quando este motivo é o dever. Então, o que radica uma ação moral é essa ação por dever. E aí o Kant vai nos trazer, então, a ideia do imperativo categórico como sendo esta regra consciente moral que deve reger a nossa vida. Uma ação feita por dever tem o seu valor moral, não no fim que através dela se queira alcançar, mas na máxima pela qual ela resultou, não podendo, pois, da realidade do objeto, mas apenas meramente do princípio de querer. Uma ação não é obrigatória porque é boa porque é obrigatória. Né? Uma ação não é obrigatória porque é boa, ela é boa porque é obrigatória. Percebe que bacana isso, hein? Que legal essa concepção kantiana, né, de dever. Para Kant, o dever é o bem. Olha a palavra bem aqui, ó. A boa vontade, a vontade de agir por dever. Por isso, a lei moral que se impõe por dever assume uma forma de imperativo categórico. É aquilo que você faz para atingir a máxima do bem. O máximo bem é o próprio imperativo categórico. E eu trago para você agora aqui o imperativo categórico kantiano. Ele não é hipotético, sem qualquer condição. A lei moral é um imperativo que obriga o homem ao dever. E está aqui descrito para você o imperativo categórico. Haja de tal maneira que a máxima de tua ação se possa tornar princípio de uma legislação universal. Ou seja,
que a máxima da minha ação possa servir para que todos ajam da mesma maneira. Como diria o poeta, como seria o mundo se todos fossem iguais a você? É basicamente isso que Kant está nos trazendo no seu imperativo categórico. O homem, nesse sentido, é legislador e membro de uma sociedade ética. É legislador porque é ele que vê o que deve ser feito. E é membro ou súdito porque obedece os deveres, né? Nesse sentido, ele não tem um preço, mas ele tem uma dignidade. O homem tem dignidade. E por isso que, segundo a fórmula do imperativo categórico, diz para agirmos de modo a não tratar jamais a humanidade em nós ou nos outros, tão somente como um meio, mas pelo menos como um fim em si mesmo. Esse pensamento kantiano influenciou fortemente uma pessoa chamada Hans Kelsen, um grande pensador também do mundo contemporâneo, que vai pensar a partir dessa visão do Kant o que nós chamamos hoje de direito positivo. Hans Kelsen vai ser o cara que vai pensar a noção de direito positivo, que vai influenciar depois o italiano Norberto Bobbio e todo o estudo da filosofia do direito hoje. Veja como é importante esse pensamento kantiano para a formulação do direito como nós temos hoje, das leis e assim por diante, da formação da consciência moral dos homens. Conforme Kant, o nosso ânimo, o aparelho representacional, aqui, na verdade, aqui a gente já começa a sair do campo ético, né? Aqui a gente já começa a entrar no campo da epistemologia. É a passagem do campo ético para o campo da epistemologia. Segundo Kant, nós temos uma capacidade de conhecer, uma capacidade de apetecer, ou seja, a capacidade ética, e uma capacidade de julgar, que é uma capacidade subjetiva de produzir um pensamento estético. Desses aqui, o que mais nos importa é a capacidade de conhecer, né? E a capacidade de apetecer, que é a questão ética. Por quê? Porque a questão estética nós vamos ver posteriormente, beleza? E a partir de agora, então, nós vamos mergulhar no estudo mais epistemológico do pensamento kantiano aí, nesses próximos 18 minutinhos, e depois falando também do pensamento de Hegel, beleza? Vamos lá, então. A primeira faculdade, a razão, é limitada pela representação. Na segunda, a razão determina os parâmetros de ação incondicionais, ou seja, não dependendo da experiência, a ética, né? E na última, é a subjetividade que determina, ou seja, a capacidade de você verificar a noção de belo, a beleza na obra humana, beleza? Vamos detalhar cada uma dessas faculdades em ordem, na mesma ordem que Kant fez. Começaremos pela faculdade de conhecer. Em sua obra Crítica da Razão Pura, Kant tenta resolver os problemas colocados pelas duas posturas estudadas anteriormente. E aí você vai lembrar das duas posturas quais eram. De um lado você tem o racionalismo, do outro lado você tem o empirismo. Lembra disso ou não? De um lado eu tenho ideias inatas, do outro lado eu tenho ideias que advêm das minhas experiências. Quem está falando a verdade? Se os dois foram convincentes. Beleza? Kant vai realizar aquilo que nós chamamos na filosofia de revolução copernicana. Ele vai causar uma grande revolução no modo de pensar, no modo de ver essas questões. Sabemos que a revolução copernicana foi realizada na área da astronomia, alterando o sistema geocêntrico para heliocêntrico. Na filosofia, significa a mudança de enfoque no objeto, de modo que antes a mente deveria se adaptar ao objeto, e agora é o objeto que se adapta à mente, né? Antes, aquilo que eu penso tem que estar de acordo com a realidade. Kant vai mudar isso. A realidade tem que estar de acordo com o que eu penso. E aí vem a velha pergunta, mas Edivan, isso já não é um cartesianismo? Não é cartesianismo. Por que que não é cartesianismo? Porque o Kant vai dizer que existem duas questões. Existe uma coisa chamada nômeno e existe uma coisa chamada fenômeno. Nômeno, coisa em si. Fenômeno, como a coisa aparece para mim. Como assim, Edivan? Eu te explico. Vamos pegar aqui, ó. Copo d'água, certo? Copo d'água. Existe o nômeno. O que é o nômeno? A essência deste copo d'água. E existe o fenômeno. Como este copo d'água se apresenta a você.
que provavelmente será diferente do modo como se apresenta para mim. O copo d'água é o mesmo para você e para mim, só que eu tomei um pouco d'água. Para mim, esse copo se apresentou como matando a minha sede, para você como um exemplo da aula. Então ele se apresenta de forma diferente. A importância que ele tem para mim é diferente da importância que ele tem para você. Kant diferencia a coisa em si da coisa para si. Tá claro isso ou não? Existe a coisa em si, ou seja, o nômeno, a essência, e existe o para si, como a coisa se apresenta para mim. O que é um copo d'água para mim? Eu estou falando aqui há mais de 35 minutos, então secou a garganta, um pouquinho d'água, excelente. Para você, eu não estou com sede, para mim não tem muita importância. E para aquela criança que está passando sede, para aquele ser humano que não tem a bebida, não tem a água em casa, o que é para ela? Compreende isso? Não? Você consegue entender a importância? O copo d'água é o mesmo, mas se apresenta de forma diferente dependendo de cada indivíduo. É o em si e para si. É o nômeno e o fenômeno. Essa distinção evidencia que ao homem só é possível conhecer como as coisas aparecem. Ou seja, nós só podemos conhecer o fenômeno, nunca o nômeno. Beleza? Jamais poderemos conhecer em si mesmo as coisas, seja pelas ideias cartesianas inatas, ou seja pela cópia exata da sensação. Nem as ideias inatas e nem as cópias da sensação dão conta de dizer para mim a essência deste objeto, deste copo d'água. Por isso que Kant vai criar uma visão criticista, né? Uma terceira via. Beleza? É a grande revolução que ele causa. O fenômeno é a representação que o sujeito sofre quando algo modifica. Tá claro isso ou não? É muito importante. Fenômeno é uma representação que o sujeito sofre quando algo modifica. Não conheço o que me afeta, apenas sei que sou afetado por algo que posso criar uma imagem, né? Eu sei que tem o copo com água e eu provei a água do copo, fui atingido por essa água do copo, mas eu não sei o que é esse copo d'água. Eu sei o que representa para mim, que pode ser diferente do que representa para você. Beleza? E ele representa uma coisa para mim agora e pode representar outra depois. Beleza? Esta implica vários desdobramentos. Esse tipo de ideia implica vários desdobramentos. Em primeiro lugar, o ânimo, a razão, só lembrando aqui que ânimo aqui é sinônimo de razão, né? A razão percebe algo das sensações porque temos formas próprias para isso. A nossa intuição, como Kant chama a sensação, é determinada a priori pelas formas de sensibilidade que são espaço e tempo. Observem, espaço e tempo não são mais qualidades inerentes aos objetos, e sim as condições anteriores às experiências que possibilitaram que essas ocorressem, ok? A intuição, como Kant chama a sensação, é a priori. Então, a priori eu percebo isso. Eu não preciso pôr a mão no fogo para saber que queima. Eu estou me aproximando do fogo e sentindo que está ficando mais quente, e a priori eu já consigo intuir que vai me queimar. Tá claro isso? É muito importante que você compreenda essa ideia. A mente não é uma cera passiva, como queria Locke. Ela organiza o material que recebe da sensação segundo as formas de espaço e tempo. Ok? A mente não é uma cera passiva, não é uma tábula rasa, como Locke dizia. Ela organiza o material que recebe das sensações, essa é a ideia do Kant. Mediante a intuição, os objetos não nos são dados e a doutrina que estuda os dados da sensibilidade é a estética transcendental. Ou seja, nós vamos fazer uma análise disso. Uma análise estética. Beleza? Vamos caminhando então já para a conclusão do Immanuel Kant. Em segundo lugar, o ânimo, a razão, ordena e classifica as coisas segundo uma série de categorias. Ok? A ciência do intelecto em geral é a lógica.
E a lógica é a doutrina que estuda a origem dos conceitos. Então, nós vamos fazer o quê? Fazer uma análise da realidade, nós vamos analisar a realidade, dela nós vamos extrair as sensações e o nosso ânimo, a nossa mente vai organizar, e a partir daí, a elaboração lógica dos conceitos, ok? Isso é muito importante que a gente possa entender. Finalizando então, o intelecto é discursivo. E por isso seus conceitos são funções que unificam, ordenam e sintetizam o múltiplo. A sensibilidade é intuitiva. O intelecto é discursivo. Beleza? Aí vem a parte mais interessante. Isso significa propriamente pensar, e pensar é julgar, sendo, pois, o intelecto a faculdade de julgar, e não a razão. Né? A razão, ela organiza. Quem julga é o nosso intelecto, a nossa intelectualidade, a nossa mente organizada. Por isso nós devemos agir segundo a nossa consciência, a nossa mente, por dever. Beleza? Ufa, né? Kant é extenso. Agora nós vamos para Hegel. Né? Agora nós vamos para Hegel. Este filósofo acreditava no poder do racional e, consequentemente, que tudo poderia ser explicado através de categorias reais. Então, primeiro, ele acredita no poder do racional. Tendo em vista a capacidade de se compreender todas as coisas e ordená-las através de categorias, Hegel tinha o objetivo de reduzir a realidade em uma unidade que fosse sintética, sistema o qual recebe o nome de idealismo transcendental. Então, o Hegel vai dizer que nós podemos fazer o quê? Nós podemos reduzindo a realidade a categorias, né? Nós podemos classificando a realidade em categorias. De acordo com o hegelianismo, haveria uma identidade racional entre o racional e o real, o que significa que a realidade seria absolutamente justificável em todas as suas manifestações. Por quê? Porque o copo d'água, ele é compreendido como copo d'água pela minha mente. Na minha mente existe um copo d'água já formulado. Beleza? É assim que as coisas acontecem. Um ponto importante para abarcar essa explicação seria o processo dialético, que permite uma interpretação da realidade através da síntese dos opostos. Como assim, Edivan, a dialética faz uma síntese dos opostos? Funciona mais ou menos assim. Vem aqui na tela que eu vou te mostrar. Para Hegel, uma ideia, uma perspectiva, ele chama de tese. Toda tese apresenta a sua ideia contrária, uma antítese. E desta antítese, ou antítese, nós teremos então a síntese, ou seja, o diálogo de uma tese com uma síntese, com uma antítese, gera uma síntese, beleza? Então eu tenho aqui uma tese, uma antítese e uma síntese, ok? Esta síntese, quando se efetiva, ela se transforma em uma tese, que vai gerar uma antítese, uma síntese, e assim evolui, como a gente chama de espiralmente. A dialética é a relação entre uma tese, uma antítese, formulando uma síntese. Essa síntese passa a ser tese, e terá uma antítese, e vai gerar dessa discussão uma síntese. Essa síntese passa a ser uma nova tese. É assim que Hegel vê esse sistema acontecendo. É assim que Hegel enxerga esse processo dialético de formação da realidade. O hegelianismo gerou também a ideia de uma autoconsciência absoluta, sob a qual a humanidade caminharia em sentido à razão continuamente, ou seja, segundo o que consta, né, no pensamento hegeliano, essa razão não para, porque a dialética ela vai ao infinito. Tese, antítese, tese, antítese, e não é cíclico. Perceba que é espiral e ascendente. Tal pensamento liga-se a outro que acredita que a história é a realização de um plano providencial no qual os povos vencedores são integrantes de uma evolução da essência divina. A realização terrena dessa forma divina ocorreria através dos estados. E aí você percebe, então, já uma aproximação com uma teoria chamada marxismo, que nós também vamos estudar aí na sequência. O marxismo é a corrente mais influente do século XX. Conserva toda a dialética, mas dá ao homem o papel de sujeito da história,
né? É o homem constituidor dela. Hegel chegou a criticar todas as correntes filosóficas anteriores, argumentando que eram tendenciosas e não eram históricas. Suas ideias foram um marco para o século XVIII e de tamanho impacto que possui seus traços fortemente inseridos na cultura ocidental até hoje. Inclusive, o pensamento hegeliano se insere até nas questões da formulação do direito, né? Ele tem até a Filosofia do Direito, uma obra do próprio Hegel. Falando em obra, então, eu quero te dar 3 dicas de leitura aí para você se divertir. Primeiro, introdução à história da filosofia do Hegel, né? Para você entender como esse filósofo compreende a história da filosofia, já que ele critica os pensamentos anteriores, porque ele não consideravam pensamentos históricos e sim tendenciosos. Então essa obra é interessante para você compreender isso. É uma obra complexa, mas vale a pena. Uma outra dica é você ler Crítica da Razão Pura, de Kant. É difícil, Edvan, é difícil. Kant escreve de forma difícil, então eu não tenho o que fazer, é isso mesmo, né? Crítica da Razão Pura é uma obra complexa, mas tá aí uma dica para você ler um pouquinho de Kant. E tem esse texto aqui que eu acho espetacular. Esse eu quero que você leia obrigatoriamente, né? Como assim, Edvan, obrigatoriamente? Isso, exatamente. Esse você vai ser obrigado a ler, né? Tem que ler, tem que ler. Todo mundo tem que ler esse texto. Esse texto ele é fenomenal, é fundamental. É um texto, dependendo da tradução, de 7 a 9 páginas apenas. Olha como é rápido e prático. Mas é um texto riquíssimo, né? O texto do Kant, resposta à pergunta o que é esclarecimento. Esclarecimento na Alemanha é um conceito alemão, né? Esclarecimento. Mas na França ele tem outro nome. Na França é iluminismo. Então, resposta à pergunta o que é iluminismo poderia ser também uma tradução aí, né? Esse texto, Kant vai falar sobre a maioridade, vai falar maioridade intelectual, vai falar sobre o uso público da razão, o homem que não se deixa levar pelas ideias dos outros, o homem que atinge um esclarecimento, fala de uma sociedade que deve buscar o esclarecimento constante. É um texto maravilhoso esse texto do Kant. Esse eu quero muito, 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 muito que você leia. Vale muito a pena a leitura desse texto. Resposta à pergunta, o que é esclarecimento? Um belíssimo texto de Immanuel Kant. Beleza? Pessoal, eu sei que foi pesado, a aula longa, mas vale a pena você olhar com carinho esses autores, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau!